Seja bem-vindo ao 15º vídeo da série lendo o livro 150 Respostas Católicas aos 150 Ataques Protestantes, um livro de Jaime Francisco de Moura. O próximo ataque, feito pelo escritor da carta, o protestante que escreveu a carta, é o seguinte. Em 1870, foi declarada a infalibilidade papal por Pio IX. Por isso eu coloquei esta imagem aí, este quadro. E vamos para a resposta do Jaime, que é a seguinte. A infalibilidade é a garantia de preservação de todo erro doutrinal pela assistência do Espírito Santo. Não é simples inerrância de fato, mas de direito. Portanto, não se deve confundir a infalibilidade com a inspiração, que consiste no impulso divino que leva os escritores sagrados a escreverem o que Deus quer, e nem com a revelação, que supõe a manifestação de uma verdade antes ignorada. O privilégio da infalibilidade não faz com que a Igreja descubra verdades novas. Garante-lhe somente que, devido à assistência divina, não pode errar, nem por consequência, induzir em erro em relação a questões de fé e moral. Então perceba que a infalibilidade papal, ela tem toda uma série de limitações. Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque quando o protestante vai falar de Papa, ele fala do Papa como se ele fosse um super poderoso que pode tomar todas as decisões e tudo aquilo que ele fala tem que ser seguido pela Igreja sem qualquer questionamento. Não. Isso não condiz com a realidade. Não condiz com a prática. Os dogmas, os poucos dogmas que há dentro da Igreja Católica, foram, todos eles em relação às questões de fé e moral, e eram coisas que já eram cridas por toda a cristandade, desde o princípio. Um pastorzinho, um autodenominado pastor, que funda uma seita, hoje, ele tem muito mais poder do que o Papa sobre aqueles que resolvem se entregar entre aspas, ao pastoreio dele. Em várias e várias seitas, a gente pega muito ex-protestante dando seus depoimentos e falando sobre os abusos, sobre a superautoridade exercida por estes autodenominados pastores dentro de suas seitas, onde eles determinam praticamente tudo. O que você vai vestir, quem vai falar, quem vai se calar, quem está em pecado ou não, quando é que você volta, se é que volta, né? A poder servir lá dentro da denominação, porque tem muita gente que é afastado, né? Exemplo, descobre-se um pecado cometido por aquela pessoa, aí o pastor, com toda a autoridade máxima que tem, diz que aquela pessoa está em pecado e a afasta dos serviços, mas aquela pessoa não sabe nunca quando é que ela vai ser reestabelecida. E peraí, não é só vocês confessarem os pecados para Deus que você já está perdoado? Não existe purgatório? Não existe consequências dos pecados, as penas que você tem que pagar? Nada disso existe? Cristo já pagou tudo por nós na cruz? Não é isso que os protestantes repetem e acreditam, inclusive para negar a existência do purgatório? Então, peraí, que autoridade é essa que este autodenominado pastor deu a si mesmo de determinar quem está ou quem não está em pecado? Quem pode ou não servir? Quando é que a pessoa vai ser restabelecida ou não? Se os demais membros da seita poderão falar com aquele que está em pecado ou não? Pegue os relatos de ex-protestantes e você vai ver que o que eu estou falando aqui não é absurdo. É a realidade. Um autodenominado pastor de qualquer seita protestante tem mais poder concentrado nele do que o Papa. Então, quando falamos de infalibilidade papal, são em aspectos muito limitados.
exatamente como uma garantia não para o Papa, mas para a Igreja, de que aquilo que está sendo ensinado veio de fato de Cristo. Porque Cristo prometeu que estaria todos os dias com a sua Igreja, não a abandonaria e que enviaria o Espírito Santo para auxiliá-la. É exatamente aí, cumprindo estas promessas, que acontece a infalibilidade papal. Não foi criada pelo Papa Pio IX. Foi declarada, pode ter sido declarada de maneira mais oficial. Talvez até para combater alguma heresia. Mas a realidade da infalibilidade já está lá desde o princípio. No Concílio de Jerusalém, após Paulo expor os motivos pelos quais os novos cristãos não precisariam cumprir a antiga lei mosaica, inclusive divergindo do Papa, que era Pedro, Pedro vê que aqueles argumentos são os adequados. Mas, no fim das contas, quem toma a decisão e quem declara que aquilo é dogma, que aquilo deve ser seguido por todos os cristãos, é Pedro, e não Paulo. Embora os argumentos tenham vindo de Paulo, embora ele não estivesse na comunidade principal dele, porque a comunidade principal de Pedro é Roma. Ele estava em Jerusalém, atribuída a outro apóstolo. Se de fato que a acusação protestante de que não existe Papa fosse real, o bispo daquela comunidade é que teria tomado a decisão. Mas não. Nosso Senhor Jesus Cristo deu as chaves a Pedro, e não a todos os apóstolos, e muito menos a todos os cristãos. O que faz total sentido. Delegar o poder a apenas uma pessoa, orientada pelo Espírito Santo, claro, nas questões de fé e moral. Porque senão viraria a algazarra que é o mundo protestante hoje. Todas as denominações, inclusive as originárias, já se fragmentaram em diversos grupos diferentes. E para encobrir esta falta de unidade, eles chamam isso de carismas. Usam, inclusive, parte da Bíblia que fala dos diversos carismas dentro da única igreja. Essa parte eles excluem, né? E aí eles começam a falar desses carismas como se isso fosse um balizador, um justificador para a divisão gigantesca que ocorre, o fracionamento diário que ocorre nas denominações protestantes. E volto a frisar, como eu falei em outros vídeos, né, que você tem apologetas protestantes no YouTube e em outras redes sociais que, primeiro, eles não dizem de qual denominação eles são, para fingir que estão ali representando todos os protestantes. E eles têm o costume de falar a religião protestante. Isso não existe. Cada protestante é a sua própria religião. Ah, mas eles se juntam em grupos que chamam de igreja. Não, eles dizem que a igreja é invisível. Aí, não, mas todos os cristãos reunidos são a igreja. Ué, mas espera aí, você é invisível? Todos os outros cristãos também são invisíveis? Interessante, né? A Igreja Católica não. A Igreja Católica diz que existe sim a parte invisível da igreja, o corpo de Cristo, mas ao mesmo tempo este corpo invisível tem um corpo visível. Da mesma maneira que o ser humano. Cristo habita em nós, que somos visíveis, somos carne, somos material. Assim como a igreja também tem o seu corpo físico nos seus prédios, por assim dizer, mas em especial e principalmente nas pessoas que a compõem. Cristo, que é a cabeça, é Deus invisível e ao mesmo tempo Deus visível. Por isso ele se fez carne.
Então há sim uma igreja. E ele entrega esta chave na mão de uma pessoa dentro desta igreja. Uma pessoa física, visível, para exercer um poder visível também, mas sobrenatural ao mesmo tempo. Nós, seres humanos, precisamos de coisas físicas para nos orientar no mundo. Existem coisas somente sensoriais, ou teria que se dizer, na verdade, extrasensoriais, porque o sensorial é físico. Uma ou outra coisa. Mas Deus nos criou fisicamente e nos deu sentidos para que percebêssemos as coisas e para que tivéssemos certeza das coisas. Ao tocar o fogo, que nós vamos nos queimar se permanecermos ali. Uma série de sinais físicos para nos guiarmos no mundo: fome, frio, calor, medo. Nos deu a visão para podermos enxergar as coisas, os perigos, os alimentos. E mesmo naquilo que é transcendente, para que nós tivéssemos a certeza, esta é a igreja de Cristo, a igreja real. Ele deixou todo o aspecto físico desta igreja para nós. Imagine se nós tivéssemos que ficar simplesmente confiando, como os protestantes, em especial pentecostais e neopentecostais, dos palpites dos integrantes das diversas seitas. Seria o caos. Cada um dizendo que é inspirado pelo Espírito Santo, interpretando a Bíblia da maneira como bem entende. Aí você tem dois integrantes da mesma seita, um falando X e o outro Y, ambos dizendo que são inspirados pelo Espírito Santo. Qual é a consequência física disso? Eles se separam e cada um funda uma nova seita. Ou um permanece naquela que já existe e o outro funda uma nova seita dizendo que aquela sim é a igreja verdadeira. E que aquele que discordou dele apostatou. Este foi o principal motivo de nosso Senhor Jesus Cristo ter deixado um responsável, uma única igreja, para livrar seus filhos, livrar os cristãos da confusão, da balbúrdia, de doutrinas. Aí o protestante vai ouvir isso e vai falar, né? Ah, mas dentro da igreja católica também existem confusões. Bom, aí já é uma outra questão. Estamos dentro da igreja fundada por Cristo? Você já admite que a igreja católica é a igreja fundada por Cristo? Sim, ótimo, se converta e aí nós vamos discutir as tempestades que a igreja já passou. E as tempestades pelas quais ela passou só mostram que esta questão da infalibilidade papal e que ela de fato é garantida, a igreja é garantida pelo Cristo. Estas tempestades só mostram que o Cristo está lá garantindo a igreja. Nestes 2000 anos de igreja, 2025 anos vamos fazer, né? Ele está lá garantindo, ano após ano. Eu estou aqui sustentando essa igreja. As tempestades, as ondas só virão até um determinado ponto. Daqui não passarão. Qualquer outra instituição meramente humana já se acabou há muito tempo. Todos os inimigos da Santa Igreja já foram enterrados. E os novos que estão surgindo estão sendo também ou serão enterrados e a igreja permanecerá. E com ela a infalibilidade papal, para questões de fé e moral. Ele continua. Todavia, não se confunde a infalibilidade com a impecabilidade.
A Igreja nunca defendeu a tese de que o Papa não pudesse cometer pecados. O Papa é infalível quando segue as normas da infalibilidade, falando a toda a Igreja como sucessor de São Pedro, em matéria de fé e moral, definindo implícita ou explicitamente uma verdade que deve ser acatada por todos. Em sua vida privada, ou quando não utilizando a fórmula da infalibilidade, o Papa comete erros e pecados. Para entender melhor, o Papa é infalível quando se trata de assuntos relacionados à fé e à moral. Quando o Papa fala de ciência, política, etc., não é infalível. O motivo da infalibilidade do Papa é a assistência direta do Espírito Santo. Exatamente. E por que o Papa é tão atacado, em especial por pentecostais e neopentecostais? Porque eles banalizam a ação do Espírito Santo. Da mesma maneira que eles banalizam para as suas ações cotidianas, eles também querem banalizar para a Igreja Católica. Como se o Espírito Santo estivesse ali inspirando qualquer coisa a qualquer momento. Algumas seitas protestantes, tudo o que eles fazem, dizem que foram inspirados pelo Espírito Santo. E é onde a gente vê confusões e mais confusões e divisões. Porque aí cada um... Opa, peraí. Eu é que fui inspirado pelo Espírito Santo porque eu senti uma coisa aqui dentro de mim. Aí o outro, não. Isso aí é inspiração demoníaca. Eu é que fui inspirado pelo Espírito Santo porque eu senti uma coisa verdadeira aqui dentro de mim. O diabo é divisor. E aí, dentro do protestantismo, ele agiu de maneira muito inteligente. Porque ele faz as pessoas crerem que elas estão de fato seguindo tudo aquilo que Jesus ordenou. A sorte deles é que nosso Senhor Jesus Cristo é justo e misericordioso. Então ele sabe que muitos protestantes estão enganados onde estão. Atacam a Santa Igreja Católica de maneira cega, em uma ignorância que alguns não querem transpor e outros não conseguem. Perceba o que ele falou aqui. Hoje, por exemplo, o Papa Francisco ele é muito, muito atacado, inclusive por alguns católicos, que também levam esta questão da infalibilidade papal da maneira como os protestantes levam. Então eles acham que qualquer coisa que o Papa publique numa rede social, fale num jornal, numa entrevista, inclusive coisas tiradas de contexto, é muito bom frisar isso, tem coisas que o Papa não falou da maneira como é publicado, mas as pessoas atribuem o que foi publicado e não o que ele disse de fato, e já associam aquilo como uma verdade de fé. Não. Não pode ser assim. Por isso os critérios são tão específicos. Por isso Jesus não disse que o Espírito Santo auxiliaria em tudo que o Papa falasse. O Jaime continua. Não se justifica que Deus possa ter deixado os homens à sua própria sorte tocante à doutrina. O livre exame protestante gera o subjetivismo e as divisões, condenadas pela Sagrada Escritura. A autoridade de um corpo de apóstolos é necessária, racionalmente, para a realização dos planos de Deus na Terra, sob pena de aceitarmos a tese de que Deus não guia seu povo. Aqui o divisões é importantíssimo. O subjetivismo e o divisões, porque uma coisa leva a outra. O protestantismo, como surge, uma das bases do protestantismo é o nominalismo. Quem quiser pode pesquisar melhor sobre o que é o nominalismo. E o nominalismo, ele gera o subjetivismo. Porque não há o certo e o errado.
É cada um, entre aspas, inspirado pelo Espírito Santo, que define o que é certo e o que é errado. Para alguns protestantes, o casal começa a viver junto, eles já estão casados. Porque não existe sacramento. Na cabeça dele não existe sacramento. E aí ele diz que orou, sentiu uma sensação, então aquilo foi o Espírito Santo inspirando. Você não precisa se casar. Aí ele diz, não, o que Deus uniu, o homem não separe. Tá, mas o que Deus uniu como? Ah, da maneira como eu bem entender. Aí para um outro grupo, a união civil feita pelo Estado já serve como casamento feito pela igreja. Mas eles não se consideram idólatras, colocando o Estado no lugar de Deus. Mas isso não é idolatria. Por quê? Porque ele sentiu aquele fogo ali dentro dele e aquilo é a confirmação do Espírito Santo. Subjetivismo e divisões. E aí já tem um outro grupo que diz, não, o casamento tem que ser feito pelo pastor. Peraí. Mas quem é que deu autoridade para esse pastor fazer esse casamento? O que Deus uniu, o homem não separe. Mas como? Como é feita essa união? E isso é só um exemplo de subjetivismo. Só que, neste aspecto do matrimônio, nós já temos 3 vertentes protestantes. Que, como é uma coisa gourmetizada, cada protestante vai escolhendo aquilo que ele crê e aquilo que ele não crê, o que ele acha que é pecado e o que não é. Aí você vai ter, dentre as centenas de milhares de denominações protestantes, aquelas que acreditam na primeira, aquelas que acreditam na segunda, aquelas que acreditam na terceira opção. Ou talvez até uma variante entre essas, porque eu não conheço todos os protestantes para saber o que cada um deles acredita como matrimônio. Percebe por que Deus teve que deixar um magistério? Inspirando este magistério, Papa mais bispos, para definir estas coisas? Porque senão vira a bagunça que é o mundo protestante, que desde Lutero veio só se agravando. E o subjetivismo vai só aumentando, porque é através do subjetivismo que eles conseguem fugir da lógica, por exemplo. Eles conseguem fugir de textos explícitos da Sagrada Escritura que mostram que a Igreja Católica é a única e verdadeira. Sem o subjetivismo, as denominações protestantes ruiriam. E é exatamente por conta do subjetivismo que muitos protestantes, ou ex-protestantes, né, começaram a questionar, peraí, isso é subjetivismo demais. Você vai para uma denominação protestante que diz que foi inspirada pelo Espírito Santo a ler a Sagrada Escritura e eles dão uma interpretação do matrimônio X e a outra da interpretação do matrimônio Y, ambas dizendo que é o Espírito Santo que está inspirando. Ao perceber estas falhas de raciocínio, estes subjetivismos, eles começam a pesquisar, começam a estudar e ir atrás da informação, até chegarem na Igreja Católica. E não é fácil. Não é fácil para um protestante dizer, errei. Aquela inspiração que eu tive não era do Espírito Santo. Tinha alguém tentando me enganar. Isso é muito difícil. Porque para nós, seres humanos, é muito difícil nós aceitarmos que fomos enganados. O Jaime continua. Conclusão. Tanto através da razão como da história, provamos que o poder de ensinar, conferido por nosso Senhor Jesus Cristo, à Igreja docente, traz consigo o privilégio da infalibilidade. Isto é, que a Igreja não pode errar quando expõe a doutrina de Jesus Cristo. E aqui nós temos uma outra coisa para dizer antes de encerrar o vídeo, né? Os protestantes dizem que a Igreja não pode ser infalível. O Papa não pode ser infalível com os bispos.
mas que a Bíblia é um livro infalível. Ok, concordamos com isso. A Bíblia é um livro infalível. Mas é um livro que não se traduz a si mesmo. Ele não se interpreta a si mesmo. A Bíblia não fala. Ele é um livro que está escrito. Quem o lê, quem o prega, é que interpreta. Então você aí, protestante, que está ouvindo, você é infalível? Mas você não recebe o auxílio do Espírito Santo? Então a sua interpretação da Bíblia, por exemplo, para o matrimônio, como eu dei o exemplo, é a verdadeira. É infalível. Se não é infalível, como é que você pode confiar nisso que você está falando? Se você sabe que a sua interpretação não é infalível, ela não é confiável. E automaticamente você está em erro. Percebe a sinuca em que você mesmo se colocou? E uma outra pergunta. Então todo mundo pode ser infalível com a Bíblia na mão? Milhares, centenas de milhares de denominações protestantes pregando coisas totalmente diferentes umas das outras? Todos aí são infalíveis. Recebem a inspiração do Espírito Santo para serem infalíveis. Exceto o Papa e os bispos? Também com a Bíblia na mão? Mas não só também com a Bíblia na mão. Dentro da igreja a qual surgiu a Sagrada Escritura, o Novo Testamento em especial, mas também a definição do cânon do Antigo Testamento, vocês têm que decidir. Ou você é sola Escritura e qualquer pessoa com a Bíblia na mão pode ser infalível, ou existe um grupo determinado pelo próprio Cristo, que é esse de fato, que em assuntos de fé e moral é infalível. E é exatamente isso que a Igreja Católica é e prega e sempre pregou. Porque senão nós vamos depender do ego e da vontade de cada um. E aí vão surgir novas e novas e novas denominações. Porque admitir que está errado é uma coisa que o ser humano tem muita dificuldade. Tem muita dificuldade mesmo. Então, para não admitir que está errado, é mais fácil atacar a Igreja Católica e permanecer no subjetivismo. Porque o subjetivismo ele pode te levar para qualquer lado. Ele é uma âncora falha, mas na sua cabeça ele é uma âncora. É uma âncora de papel, mas na sua cabeça é uma âncora sólida. E é uma característica de todos os movimentos revolucionários, o subjetivismo. Os movimentos revolucionários feministas mesmo utilizam-se do subjetivismo para dizer o que é uma vida e o que não é. Cada uma interpreta a vida da maneira como bem entender. Aí vem o protestante, não, mas aqui na Bíblia está definido a vida assim, 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 assado. Ok, beleza, concordo com você. Mas e a feminista? Ela tem o direito de interpretar a Bíblia como ela bem entender. É só ela pegar uma Bíblia na mão e pronto. Ela lê aquilo ali e interpreta da maneira como bem entende. Subjetivismo. Aí você tem o movimento transhumanista, em que o cidadão afirma que é uma girafa. Aí vem o protestante, não, mas ele não pode dizer isso porque isso e aquilo que está na Bíblia. E daí, meu amigo? Você não é o papa daquela pessoa. Ela pode usar a mesma Bíblia que você está usando, inclusive o mesmo trecho que você está citando, e dar a interpretação dela, porque é subjetivo. Você mesmo afirma, não existe igreja. Placa de igreja não salva ninguém. A igreja é invisível. Outro subjetivismo.
Você só precisa ter fé em Cristo e será salvo. Mas peraí, só ter fé em Cristo? Mas você não precisa ter fé em Cristo. Cristo é um personagem histórico. Pagãos e ateus atestaram a existência de Cristo. A certidão de óbito dele existe. Então você não precisa ter fé. É só saber que Cristo existiu e você já está salvo. Mas a coisa não é bem assim, né? A Igreja Católica sempre ensinou outra coisa. Que você não basta ter somente fé em Cristo. A própria Sagrada Escritura diz isso. Na carta de São Tiago. Fé e obras. Você tem que acreditar que Cristo é Deus. Mas não só crer. Obedecer aquilo que Ele mandou. Ao obedecer, você está realizando obras. Ah, mas eu obedeço o que está na Bíblia. De qual maneira? É você mesmo que define? É o teu autodenominado pastor? Que surgiu 2 anos atrás? Percebe que há um buraco nessa história? Cristo deixou sua igreja abandonada por 2023 anos. E aí lá em 2023, surgindo a pentecostal da direita-esquerda, é que a igreja verdadeira então surgiu. Há um buraco nessa história, não é, meu filho? Bom, pessoal, então é isso. Sobre a infalibilidade papal, algo também muito simples de ser entendido para quem tem boa vontade e boa intenção. Aí é só se aprofundar mais, né? Buscar mais informação de como é que funciona, os dogmas da Igreja Católica, como é que eles foram proclamados, por que as datas, né? Cada uma das datas em que os dogmas foram proclamados, mas tendo ciência de que o Espírito Santo estava ali, auxiliando o Papa e os bispos, para que a Igreja tivesse esta garantia de não estar navegando às cegas. Espero que você tenha gostado do vídeo. Curta, comente e compartilhe para que o vídeo alcance mais pessoas e que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.